Quando o Brasil foi descoberto em 1500 por um navegador português, Pedro Álvares Cabral, o reino português estava muito mais interessado no comércio de pimenta, cravo e outras especiarias da Índia. E uma área muito grande havia ficado sob domínio de Portugal. Eles tiveram que arrendar, alugar a costa brasileira para a exploração de particulares. E o primeiro que se interessou por isso foi um cristão novo chamado Fernão de Noronha. Ele se associou com outros comerciantes cristãos novos e assinou um contrato com o rei de que ele mandaria anualmente 6 barcos para explorar a costa do Brasil e para extrair a madeira que veio a dar o nome do nosso país, o pau-brasil. Muitos dos cristãos novos que vieram para o Brasil vieram com uma expectativa muito grande de aqui, por causa da ausência da instituição opressora da Inquisição, poderem ter uma liberdade religiosa maior, poderem exercer a fé que lhes era proibida em Portugal com uma certa flexibilidade. Pernambuco tornou-se, na verdade, a maior área produtora de açúcar do mundo. Os cristãos novos eram senhores de engenho, os cristãos novos eram os comerciantes que levavam esse açúcar para as praças europeias. Os cristãos novos estavam então envolvidos em diversos aspectos, inclusive no tráfico de escravos de Angola para o Brasil. Então, todo o processo de colonização que Portugal propagou aqui no Brasil, ele teria sido praticamente impossível sem a presença dos cristãos novos nisso. Olinda é uma das mais antigas cidades do Brasil e foi onde começou a colonização portuguesa no estado de Pernambuco. Esse setor da cidade, além de ser o setor mais antigo da cidade, é também o setor onde viviam as pessoas mais importantes, que viviam em torno da igreja principal da cidade, que viviam em torno da casa do governador, do Hospital da Misericórdia, que são os locais de maior importância institucional dentro da Olinda colonial. O interessante é que aqui, nessa rua, ao lado da principal igreja, era onde viviam alguns dos principais cristãos novos, ou seja, os descendentes dos judeus, que viviam em Olinda, que participaram da colonização de Pernambuco e do Brasil. Então, aqui nós temos notícias de diversas pessoas que viveram aqui, inclusive uma das mais importantes personagens cristãs novas, que era Branca Dias. Ela tinha 7 filhas e trouxe suas 7 filhas de Portugal para cá e conseguiu fazer com que todas as suas filhas se casassem com alguns dos homens mais importantes da colônia naquela época. O que mostra que os cristãos novos tinham um papel extremamente destacado na sociedade colonial do Brasil, que foi formada aqui pelos portugueses. Branca Dias, ela viveu numa casa aqui ao lado e ela tinha uma importância imensa, porque Branca Dias tinha uma escola dentro de casa. Ela foi a primeira mulher a prover educação feminina no Brasil. E Branca Dias ensinava isso às filhas das senhoras ricas da sociedade colonial. E então, muitas dessas filhas da sociedade, os que frequentavam a casa de Branca Dias, percebiam hábitos estranhos na vida de Branca Dias. Percebiam que aos sábados, por exemplo, Branca Dias não abria sua casa para dar aula. Branca Dias, por exemplo, às sextas-feiras, mandava suas escravas limpar a casa toda e vestia as melhores roupas que ela tinha. The new Christians in Brazil enjoyed opportunities to accumulate wealth and climb the social ladder. But they also faced fear and insecurity as the result of anti-Jewish sentiments that had been transferred from the Iberian Peninsula to the New World. Durante o século XVI, evidentemente a vida para os judeus era mais difícil. Publicamente, eles precisavam agir como se fossem realmente cristãos novos. O criptojudeu era aquele que converteu-se ao catolicismo, mas clandestinamente eles praticavam o judaísmo. Eles tinham que conviver com vizinhos
que eram profundamente católicos e que, de acordo com a ideologia da igreja na época, a salvação eterna dependia do apego ao catolicismo, a proteção ao catolicismo, proteger a igreja contra quem? O principal perigo na época era a heresia. Quem cometia esta heresia? Todos que não eram católicos, mas fundamentalmente, predominantemente, primordialmente, os judeus. Então, na verdade, a principal heresia era dirigida ao judeu. Na década de 1540, logo no começo da colonização de Pernambuco, dos 5 primeiros engenhos, um desses primeiros engenhos era Camaragibe, e ele pertencia a um comerciante cristão novo. O nome dele era Diogo Fernandes e a sua esposa chamava-se Branca Dias. Um detalhe interessante é que, ao passo que a maior parte dos senhores de engenhos voltavam para Olinda nos sábados, Branca Dias e Diogo Fernandes voltavam para Olinda nas sextas-feiras, porque eles não produziam, inclusive os seus escravos não trabalhavam dia de sábado aqui no engenho Camaragibe. O engenho Camaragibe, então, se tornou um local, um centro espiritual dos cristãos novos que não podiam, em Olinda, fazer publicamente ou fazer grandes reuniões para professar o judaísmo. Alguns historiadores falam até mesmo de referências que dizem que Camaragibe era chamada na época a terra das sinagogas. O engenho Camaragibe ele é um marco da resistência dos cristãos novos no sentido de preservar sua fé. A história do engenho Camaragibe, ela nos aparece através da documentação inquisitorial. No final do século XVI, a Inquisição mandou uma visitação a Pernambuco. Não havia tribunal da Inquisição no Brasil, mas eles mandavam os visitadores. E naquele momento, tanto os antigos donos do engenho Camaragibe, Diogo Fernandes e Branca Dias, quanto a maior parte daquelas pessoas que participaram das reuniões aqui, já haviam morrido. Mas é claro que as práticas estavam na memória dessas pessoas. Então, o padre da freguesia das redondezas, alguns outros frequentadores, às vezes até mesmo um escravo, poderia ter notícia dessas reuniões e quando a Inquisição veio a Pernambuco, eles relataram de memória esses acontecimentos. É claro que como as pessoas já estavam mortas, nenhuma delas foi processada por isso exatamente, mas foi, por exemplo, a Branca Dias ela foi queimada em efígie, ou seja, queimada simbolicamente. Uma boneca foi queimada em seu lugar para simbolizar a sua excomunhão, por causa da confirmação, muitos anos depois de sua morte, de que ela era uma praticante do judaísmo.